Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Estaremos iniciando, a partir de hoje, a disciplina Bibliologia 2. A nossa disciplina está dividida em 4 unidades. A primeira unidade trata da origem da Bíblia. Estudaremos sobre a revelação divina, a composição da Bíblia e a mensagem da Bíblia. A unidade 2 trata sobre a fidedignidade da Bíblia, onde estudaremos sobre a autenticidade da Bíblia, a confiança que temos na Bíblia e a canonicidade da Bíblia. Na unidade 3, estudaremos sobre a descrição da igreja. Falaremos sobre a base bíblica para a igreja, a natureza da igreja e a organização da igreja. Na última unidade, a unidade 4, falaremos sobre os ministérios da igreja, com ênfase no ministério interno da igreja, no ministério externo da igreja e sobre o futuro da igreja. Bibliologia e eclesiologia serão 2 aspectos da nossa disciplina Bibliologia 2. ênfase nas Escrituras e ênfase na igreja. Vamos então iniciar a nossa primeira lição, mas obviamente, antes, precisamos fazer uma breve colocação acerca de algumas realidades atuais em torno da doutrina das Escrituras Sagradas, a bibliologia, e da doutrina da igreja, a eclesiologia. Sempre houve fortes, grandes ataques a essas 2 doutrinas basilares da fé cristã. Mas nos últimos dias, esses ataques, eles têm se multiplicado. Sim. Há contínuos e fortes ataques a essas doutrinas, visando desestabilizar a fé cristã. Desde o século XVII, a partir do século XVII em diante, o ataque às Escrituras como palavra de Deus inspirada, os ataques contra a sua autoridade absoluta, se tornaram frequentes, inclusive dentro do próprio contexto do cristianismo. É quando surge o liberalismo teológico. O liberalismo teológico ainda permanece, e com muita força nos dias atuais. Ele tem se disseminado em faculdades e universidades teológicas, cristãs e seculares, e das cátedras. O liberalismo teológico tem seguido para os púlpitos e tem destruído igrejas, denominações inteiras. A igreja também sofre ataques, assim como as Escrituras. E às vezes esses ataques à igreja, eles acontecem em forma de distorções de perspectivas sobre a igreja de Jesus. É claro que nós aprendemos pela Bíblia que a igreja, primeiro, é organismo espiritual. Ela é invisível, ela é o corpo de Cristo. Mas também a igreja é organização, ela se organiza de forma visível, com um corpo de oficiais, com administração, com gestão. É preciso haver um equilíbrio entre essas 2 perspectivas e realidades da igreja de Jesus. A igreja organismo e a igreja organização. Sempre que um desses aspectos é evidenciado em detrimento do outro, sofremos, a igreja perde
A igreja sofre, porque igreja é organismo e igreja é organização. Tudo isso veremos no curso de Bibliologia 2, na sequência das nossas aulas. Vamos então iniciar a lição de número 1, que tem por título A Revelação Divina. A palavra revelação deriva do grego apocalipsis. Significa desvendar, tornar conhecido, descobrir, descortinar. Há uma verdade que norteará toda esta nossa aula. A revelação divina, no sentido de Deus se tornar conhecido dos homens, só é possível com a cooperação do próprio Deus. Sem a cooperação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o homem não tem condição alguma de conhecer a Deus. É sempre de Deus, foi e é e será sempre de Deus a iniciativa de se revelar ao homem. E que bom que isto acontece. Porque sem esta iniciativa de Deus, o homem continuaria tateando como um cego que é acerca das coisas espirituais, buscando a Deus sem poder encontrá-lo. Com esta declaração, nós trabalharemos agora seguindo o roteiro do nosso manual, falando um pouco sobre as funções da revelação. Já vimos, e nunca é demais repetir, que no conceito de revelação está o expor, descobrir, mostrar, tornar conhecido o que dantes era desconhecido. Apocalipsis, revelar, revelação. A primeira função da revelação bíblica, estamos falando aqui da perspectiva de revelação bíblica. A primeira função da revelação bíblica é mostrar Deus aos homens, é tornar Deus conhecido dos homens. Já falamos que sem a ajuda de Deus, sem buscar esta ajuda, o homem não pode encontrar a Deus. Eu queria compartilhar brevemente um testemunho pessoal. Eu conheci Deus através da sua revelação, lendo as Escrituras Sagradas. Mas eu me lembro muito bem que no meu tempo de incredulidade ou de cegueira espiritual, de ignorância, incredulidade da perspectiva da verdadeira fé. Porque todo homem, ou a maioria deles, diz que crê em alguma coisa, que acredita em alguma coisa. Mas eu estou falando de incredulidade na perspectiva da fé bíblica e verdadeira. Porque eu afirmava que cria em Deus. Mas mesmo nesta ignorância espiritual, eu me lembro muito bem que eu buscava sempre a Deus em orações secretas. Antes de dormir, todas as vezes, eu orava, fazia uma oração a Deus e dizia assim: Senhor, mostra-me o caminho. A minha família era crente, eu não era. E eu pedia a Deus, todas as noites, mostra-me o caminho. Até que um dia, pela graça dele, eu fui impulsionado a ler
os evangelhos, o Novo Testamento. E nessa leitura do Novo Testamento, um exemplar que eu tinha em casa, recebido, que ganhei de um amigo, Deus se revelou para mim através das Escrituras. O Espírito me fez entender a palavra. Eu me arrependi. Eu me arrependi dos meus pecados. Confessei a Jesus como Senhor e Salvador. E fui salvo pela graça de Deus. Se não fosse a iniciativa de Deus, a cooperação que recebi de Deus, eu nunca teria conhecido a Deus como Deus deseja ser conhecido e como nós precisamos conhecê-lo. A Bíblia nos revela que Deus se revelou através do seu Filho Jesus Cristo. Nós encontramos isto, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Vamos à Bíblia? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus revelou o Pai. No mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. Vamos juntos? João 14 e 9. Nós lemos. Após a indagação de Filipe, no verso 8, 14 e 8, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ainda agora, na primeira epístola do mesmo João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19, nós lemos, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa de amar e de se revelar ao homem foi, é e sempre será de Deus. E sem esta cooperação dele, nós nunca o conheceremos como precisamos conhecê-lo e como ele deseja ser conhecido. Estamos falando aqui de revelação sobrenatural. E como vimos, a primeira função destacada da revelação bíblica e sobrenatural é tornar Deus conhecido aos homens. A segunda função que nós temos descrita no nosso manual é a função bíblica de desvendar a verdade. A verdade de Deus, ou sobre Deus, não é algo que possa ser alcançada mediante a capacidade humana. Não é deste mundo o poder que nos capacita para conhecer a Deus. Não está nas tradições religiosas. Não, esse poder não está nas tradições religiosas. Esse poder de conhecer a Deus como Deus deve ser conhecido. Também não está plenamente na razão humana, nem tampouco plenamente na própria natureza. Como veremos daqui a um pouco, a consciência e a natureza, de alguma forma, revelam a Deus, mas não de forma plena. As coisas espirituais não podem ser discernidas e conhecidas por meios naturais.
É disso que trata Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios 2, versículo 14. Diz a Bíblia: ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sem a cooperação do Espírito, sem a iluminação do Espírito em nossa mente natural, nós não teríamos e não temos condições de compreender as coisas espirituais. Então, a segunda função das Escrituras, da Bíblia, com a cooperação do Espírito, é desvendar a verdade. A verdade de Deus e sobre Deus está nas Escrituras. João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Palavra oral. Palavra escrita. A palavra de Deus é a verdade. Avancemos agora para a terceira função da Bíblia, no contexto da revelação de Deus: fornecer comunhão. Comunhão, do grego koinonia, pode ser definida como uma associação entre pessoas que envolve relacionamento. Comunhão é se relacionar com o outro e crescer em intimidade neste relacionamento. E você e nós só podemos crescer em intimidade com alguém na medida em que o conhecimento mútuo entre nós e essa ou estas pessoas cresce. Intimidade é consequência de um conhecimento maior entre as pessoas. Quanto mais as pessoas se conhecem, mais íntimas ficam. E não é diferente em relação a Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, num relacionamento pessoal com Ele, mais íntimos dele nos tornamos. Acontece que para cooperar no processo de fornecer comunhão, através das Escrituras, as Escrituras como fonte de promoção e possibilidade de comunhão, nessa missão e tarefa, as Escrituras revelam a nossa condição, a condição do pecador sem Cristo diante do Pai. No capítulo 59 do livro do profeta Isaías, nós lemos nos versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Sim, as iniquidades do homem, os pecados do homem fazem separação entre o Deus Santo e o homem pecador. Mas o que a Bíblia nos revela e como ela contribui no processo de fornecer comunhão? Ela nos revela em Efésios 2 e 14. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 14. Olha o que a Bíblia nos revela. A partir do verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe de Deus, separados dele, já pelo sangue de Cristo chegastes perto.
porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação, erguida pelo pecado, que estava no meio, verso 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Verso 16. E, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Glória a Deus. Por meio da sua obra revelada através das Escrituras, a possibilidade da reconciliação com Deus é agora uma realidade. E a reconciliação com Deus é o primeiro passo para comunhão e relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Glória a Deus pelas Escrituras, que, dentre as suas funções, torna Deus conhecido aos homens, desvenda a verdade de Deus e promove e possibilita a comunhão com Deus. Avancemos no nosso manual, para agora falarmos sobre a necessidade da revelação. No contexto da necessidade da revelação, veremos de que forma o homem procura conhecer a Deus. Porque intuitivamente, mesmo que alguns neguem, há uma consciência da realidade e existência de Deus no ser humano. Sim, esta consciência é uma realidade. Paulo fala desta consciência em Romanos 12 a 16. Vamos ver Romanos 2, verso 12 a 16. Romanos, capítulo 2, versículos 12 a 16. Diz a Bíblia: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escritas no seu coração. E quem escreveu? Deus escreveu, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Consciência, raciocínio, razão, são meios que, de alguma forma, os homens tentam conhecer ou declarar que conhecem algumas coisas sobre Deus, como o conceito de certo e errado, aquilo que Deus deseja do homem e o que não deseja. Mas, nesse momento, é preciso destacar a realidade que um dos grandes problemas do homem é buscar a Deus, tentar conhecer a Deus, por meio de uma autonomia total de Deus, sem a ajuda de Deus. E mesmo que o homem sinta e perceba a necessidade da revelação, ou de conhecer a Deus, apenas com sua consciência, ele não conseguirá. Através da consciência, ele só terá um vislumbre parcial de quem é Deus. A consciência sozinha, autônoma, o que pode promover é mero moralismo. O homem, através da
consciência de certo e errado, pode construir um sistema de normas para seguir, buscando tentar agradar a Deus, mas isso é mero legalismo ou moralismo. Através da autonomia da razão, ou seja, da tentativa de conhecer a Deus, independente da ajuda dele só com o intelecto, o homem vai cair no erro do racionalismo. Nem o moralismo, advindo da criação e observância de regras por meio da consciência, nem o racionalismo, por meio do mero intelecto, sem a cooperação de Deus, tornarão Deus conhecido como deseja ser conhecido e como os homens precisam conhecê-lo. A nossa consciência e a nossa razão foi afetada pelo pecado. Todos pecaram, Romanos 3 e 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo ser humano foi afetado pelo pecado. O homem está num estado de depravação total, não no sentido de que não possa fazer bem algum, mas no sentido de que todo ser, todas as áreas da nossa vida, da nossa existência, espírito, alma e corpo, foram afetados pelo pecado, estão corrompidos pelo pecado, contaminados pelo pecado. Daí a impossibilidade do homem chegar-se a Deus e de chegar a conhecer a Deus de forma sobrenatural, sem que conte com a graça de Deus, com o perdão de Deus, com a cooperação de Deus através das Escrituras Sagradas. A revelação sobrenatural e bíblica é essencial, é fundamental para que o homem conheça a Deus como Deus precisa ser de fato conhecido pelo homem. Por isso a revelação sobrenatural é necessária. Trataremos agora sobre a descrição da revelação. Para falar da revelação em dois aspectos distintos. Um desses aspectos, ou ambos aspectos, de certa forma já temos falado, mas agora falaremos com mais detalhes e propriedade. O primeiro aspecto ou descrição da revelação é a revelação geral. No contexto da revelação geral, damos ênfase aos seguintes meios que tornam Deus conhecido dos homens. Primeiro, a criação ou a natureza. Para fundamentar isso, nos reportaremos a dois textos bíblicos. O primeiro no Antigo Testamento, o Salmo 19. Salmo 19, versículo 1 e versículo de número 2. Nós lemos no Salmo 19, verso 1 e 2. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. No Novo Testamento, Romanos capítulo 1, verso 19 e 20. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Porquanto, diz a Bíblia, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. A criação revela claramente a existência de Deus. Mas atenção, embora a criação revele claramente
a existência de Deus, a criação não revela plenamente a existência de Deus. Revela claramente, mas não revela plenamente. Um outro meio, dentro do contexto da revelação geral, que torna Deus conhecido pelas Escrituras aos homens, é a história contida na Bíblia, que é a história factual, é a história real, história que está sendo cada dia confirmada pelas descobertas científicas e arqueológicas. Sim, a história, ela prova a existência de Deus, e não apenas a existência de Deus, mas a soberania de Deus sobre a história. As intervenções de Deus na história, registradas na Bíblia, experienciadas por nós, provam a sua existência, torna e possibilita que Deus seja conhecido dos homens, mas não ainda de forma plena. Vamos perceber em 2 textos no livro do profeta Daniel essa realidade histórica e essa soberania de Deus na história. Primeiro versículo, Daniel, capítulo 2, versículo 20 a 22. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, do grego kairos, e as horas, do grego kronos, ou kronós. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus é soberano sobre o tempo e o espaço, sobre a história. E isso está muito claro no capítulo 4, versículo 25, parte B, ainda no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 4, versículo 25, a última parte do versículo que diz assim: até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deus é Senhor da história e se revela na história. Contudo, como já falamos, embora de forma clara, embora claramente Deus se revele, se torne conhecido através da natureza e da própria história, essas revelações, a revelação geral, ela é limitada, porque permite apenas um vislumbre, um conhecimento parcial acerca de Deus. O conhecimento desejado, a revelação desejada, como estamos falando desde que iniciamos esta lição, é dada de forma sobrenatural. Como já vimos, esse conhecimento sobrenatural de Deus, através das Escrituras, nos mostra que Deus revelou, ou revelou-se através do seu Filho Jesus, revelou-se através da Bíblia Sagrada, que com a cooperação do Espírito Santo nos permite conhecer a Deus. A Bíblia foi escrita por homens, Deuteronômio 31, 24 e 25, Apocalipse 1 e 11. Deus ordenou que essa palavra, Deus ordenou que a sua revelação fosse pelos homens escritas para se tornarem, com a cooperação do Espírito, iluminando a nossa mente conhecida. E essa revelação ela é dada de forma sobrenatural, ela é conhecida de forma sobrenatural e ela é vivida pela graça de Deus também de forma sobrenatural. É a revelação especial de Deus, é o único meio de conhecermos a Deus. A Bíblia Sagrada, ela precisa ser crida
com revelação especial de Deus. E através dessa revelação especial de Deus, outras revelações sobrenaturais de Deus são providas para que possamos conhecer o Deus Criador, Pai de Jesus, Salvador de todo mundo, que deseja ser conhecido, que deseja promover e possibilitar um relacionamento dele com o próprio homem. Queridos, nós gostaríamos de terminar essa aula enfatizando a seguinte verdade. É possível, através do conhecimento filosófico e teológico, conhecer coisas acerca de Deus. Mas o conhecimento pessoal de Deus não se dá meramente por meio do conhecimento filosófico ou teológico, com a utilização autônoma da razão. Não. O conhecimento real, o conhecimento desejado por Deus e necessário aos homens sobre Deus, a revelação de Deus, vem através da ação sobrenatural. Precisamos não apenas conhecer coisas acerca de Deus, mas conhecer o próprio Deus. Precisamos de um conhecimento de Deus e não somente um conhecimento sobre Deus. Um conhecimento de Deus, um conhecimento pessoal de Deus que, com a comunhão, avancemos para a intimidade. Quanto mais conhecermos sobrenaturalmente Deus, mais íntimos dele seremos. Mais dele e da sua presença desfrutaremos. Mais abençoados seremos em nome de Jesus. Encerramos assim a nossa primeira lição. Que Deus nos ajude e abençoe. E até a próxima aula. Encerramos assim a nossa primeira aula. Até a próxima, se Ele assim nos permitir. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.